Fala galera, professor Juliano na área com vocês novamente aí pessoal. E galera, a gente está vendo nessa sequência de agora, né, esses chamados povos pré-colombianos, esses povos que habitavam a região do continente americano antes mesmo da chegada dos europeus aqui. Tá? E vejam galera, que a gente tem que ter uma ideia, uma noção, uma perspectiva que é a seguinte, né? Para quem foi a ideia de descobrimento? Para quem já vivia aqui, essas terras foram descobertas? Não. Para quem essas terras foram descobertas? Apenas na perspectiva do europeu. Quando o espanhol chegou aqui, para ele foi um descobrimento. Né? Já para por exemplo, os astecas ou os incas que viviam aqui, eles perderam as suas terras. Então ocorreu uma invasão do seu território. Né? E a gente precisa abordar esses aspectos por causa que a gente tem que ter uma noção que é a seguinte, né? Quando os europeus vêm para cá, eles vêm com uma ideia de que eles tinham meio que a função de dominar essa região, né? Que eles tinham a obrigação de levar a civilização e o cristianismo para esses povos. Tá? Inclusive, nós temos como um dos fatores condicionantes da chamada expansão marítima a participação da Igreja Católica. Tá? No entanto que a maioria dessas cidades terão, desde a sua origem, uma igreja católica no centro. Né? Até hoje, se você for parar para pensar no caso do Brasil, as cidades sempre começam com uma praça que no centro tem uma igreja central. Por exemplo, eu falo daqui de Curitiba. Qual que foi a primeira região de Curitiba? O Marco Zero. A Praça Tiradentes, onde você vai encontrar lá um conjunto de casas de moradias das pessoas ricas da época e uma grande igreja, a Catedral Central de Curitiba. Provavelmente na sua cidade seja assim também. Isso demonstra, né, os vínculos que o desenvolvimento latino-americano possuem com o cristianismo ainda, com a Igreja Católica principalmente. Né? Então a gente tem que entender que para esses povos que viviam aqui, no caso dos astecas e dos incas, eles têm uma perda enorme. Né? Eles perdem riquezas, são pessoas que são mortas, né? Você vai ter inúmeros conflitos sendo travados entre os espanhóis e os astecas, por exemplo, e os incas. Né? Além dos conflitos sendo travados, né, nós temos principalmente a ideia da superioridade militar dos espanhóis. Em qual aspecto que eles eram superiores militarmente? As suas armas eram melhores e eles também utilizavam cavalos, tá, para as batalhas. Outra causa muito marcante de mortes que a gente vai ter desses povos que viviam aqui são as doenças trazidas pelos espanhóis, né? E também, no caso brasileiro, pelos portugueses. Tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ver nessa nossa aula de agora, galera? Nós veremos, então, de uma maneira geral, esses povos pré-colombianos e faremos a correção das atividades da página 189. Então, pausa o vídeo, pega lá o teu material didático e depois vem comigo aqui para a gente fazer a correção dessas atividades. Certo? Beleza? Vamos lá? Galerinha linda, questão número 1 da página 189, você tem uma tabela ali que você deve completá-la, né? Já deixei ela pronta para a gente aqui, para a gente fazer uma análise, assim como a gente fez... Ah não foi com a turma de vocês, foi com o sexto ano que eu fiz uma atividade semelhante a essa. Enfim, deixa para lá. Aqui você tem maias, astecas e incas. Uma dica para vocês, galera, importante. Sempre quando você estiver no processo de finalização de objetos de estudo, utilizem as tabelas para vocês. Você pode utilizar a tabela, você pode utilizar esses mapas mentais aqui, pode, né? Só que o mapa mental, às vezes, você tem muita dificuldade para conseguir organizar. E você trava no meio desse processo. Né? A tabela é mais fácil. Por quê? Vamos ver. Nós temos aqui 3 civilizações. Maias, astecas e incas. E aí você lista quais são as características principais que você tem que lembrar. Você tem que lembrar da região geográfica, você tem que lembrar da organização política e da organização social. Tá? Cada uma dessas sociedades vai ter as suas peculiaridades na maioria das vezes. Certo? Então, vamos lá. Os maias, galera. Qual a região dominada pelos maias? A região da América Central, a região da Guatemala, Belize, tá? Ali era a região que eles desenvolveram a sua civilização, certo? E lembrando que os maias, né, quando os espanhóis chegaram aqui, eles já haviam entrado em declínio, tá bom? Continuando. Maias, tá.
Organização política dos maias, galera, era uma organização descentralizada. O que significa isso? Que eles não tinham, a gente não fala, por exemplo, o Império Maia. A gente fala da civilização, do povo maia. O que significa isso? Eles não tinham alguém que comandasse tudo ao mesmo tempo. Você tem a fragmentação política, né? A organização política, ela é descentralizada. Você tem os curacas que vão tomar conta das suas regiões específicas ali. Tudo bem? Continuando, organização social dos maias. No caso, essa organização social vai ser muito semelhante tanto para os maias, quanto para os astecas, quanto para os incas. Olha a organização social deles aqui, galera. Família real, né? Os membros da família real, as pessoas próximas ao governante, ocupantes dos principais postos de governo e comerciantes. Abaixo deles, servidores do Estado, sacerdotes e os guerreiros. Sequência disso, os trabalhadores braçais e os agricultores. Em alguns casos, você vai ter também, aqui embaixo ainda, a presença de escravos. Tudo bem? Continuando. Além dos maias, nós temos também os astecas. Onde os astecas ficavam localizados? Qual era a região que eles dominavam, galera? A região do atual México. Lembra que nós vimos que os astecas tinham o seu mito de criação? Vamos relembrar que era um mito mó legal, né? Você tinha lá, eles queriam saber onde seria o local de criação da sua cidade principal. E aí tinha uma profecia que ia dar um sinal. Qual que era a profecia deles? Lembram? Eles seriam avisados ali por uma águia com uma serpente no bico que ela ia sentar sobre um cacto. Quando eles vissem essa cena, eles saberiam no local em que a águia sentou, que seria o local que eles deveriam desenvolver a sua sociedade. Qual que foi o problema? Que essa águia sentou lá no meio do lago Texcoco, que tinha lá uma ilhazinha pequena com um cacto. E eles conseguiram ver essa águia passando, sentando lá, e ali no meio do lago eles vão desenvolver a sua cidade de Tenochtitlán. Lembram disso? E essa cidade de Tenochtitlán foi completamente destruída pelos espanhóis com a sua chegada ali durante o século XV, né? E pouquíssimas partes das estruturas dessa cidade de Tenochtitlán ainda existem, né? Acreditava-se que não existia mais nada, mas sabemos hoje que uma boa parte dessa cidade está na cidade do México. Uma igreja foi construída sobre o templo central asteca que existia lá naquela região. Beleza? Continuando, já os astecas, diferentemente da civilização maia, têm uma outra característica importante, que não está aqui na tabela. Os astecas estavam no seu apogeu. O que é o apogeu? Ponto máximo. Você tem o início, aí você tem o apogeu, e quando começa a cair você tem o declínio, tá? A queda. Então, você pode também chamar de ascensão e queda. Os astecas estavam no seu ponto máximo até aquele momento. Não se sabe qual seria o nível de desenvolvimento social, cultural e tecnológico que os astecas poderiam obter se não fosse a chegada dos espanhóis, né? Lembra, nós temos aqui no caso dos incas, por exemplo, né, já falando de uma outra civilização, um desenvolvimento arquitetônico e urbanístico muito desenvolvido. Um desenvolvimento extremamente elevado, melhor dizendo, né? Eles já tinham naquela região andina, as casas tinham um abastecimento de água, para vocês terem noção. Coisa que na principal cidade do mundo da época, que era Madrid, isso não estava nem perto de existir, tá? Continuando. Então, os astecas têm ali o local de desenvolvimento no atual país ali, que é o México, né? No entanto, que os astecas não se chamavam de astecas, se chamavam de mexicas, né? Organização política, eles tinham uma política centralizada. Você tem o Império Azteca que vai dominando regiões ao seu redor, vai expandindo cada vez mais os seus domínios, né? Organização social que a gente tem dos astecas, mesma coisa que a organização social dos maias, tá? Os incas, galera, qual a região geográfica que eles vão dominar? Você já reparou que eu tô com o dedão estourado aqui, né? Fui cozinhar em casa, deu nisso, ó, estourei o dedo. Aqui a gente tem a América do Sul sendo comandada, né, a região andina, basicamente. A organização política deles também é centralizada. Você tem um governante central que vai comandar em tudo, o Sapa Inca, nesse sentido aqui dos incas, né? A organização social deles é a mesma aqui dos maias, beleza? Continuando, pessoas, questãozinha number 2. Qual era o papel da religião nas sociedades americanas? Isso aqui é um negócio legal. Vamos ler a resposta já? A religião assumia papel central, sendo parte integrante e importante da sociedade, justificando suas ações, por exemplo, suas ações
Por exemplo, os sacrifícios humanos estavam relacionados às crenças. Faltou um cedilha aqui, me desculpem. Lembra que eu falei para vocês que algumas dessas civilizações faziam rituais de sacrifício, né? Esses sacrifícios eles eram em homenagem ou uma oferenda, ofertas na verdade, aos seus deuses, né? Buscando sempre terem boas colheitas, sempre tem uma relação muito direta desses povos com o Deus Sol, tá? Então, a religiosidade deles é um elemento super importante, é um dos elementos centrais que existem ali, né? Hoje em dia a gente vive já num mundo mais aburguesado, mais capitalista, que a gente tem sim a religião como sendo um ponto forte, porém, você tem, já não é, a sociedade não se organiza em torno apenas das questões religiosas. Apesar de nós termos ainda no Brasil, por exemplo, na maioria dos lugares, um calendário de perspectiva cristã, né? Continuando. Questão número 3. Qual era a função da mita na sociedade inca? Esse aqui é um detalhe importante que eu não falei para vocês durante a explicação de incas, porque eu queria deixar para a gente ver nessa aula de agora. A mita era um imposto pago pelos camponeses na forma de prestação de serviços gratuitos, como a construção de estradas e templos. Macetezinho. Mita é como se fosse uma meta. O cara tinha que alcançar uma meta de trabalho. Eles tinham que, sei lá, a meta de uma vila era você construir, ajudar a construir tal parte da estrada. Quando esse grupo construísse aquela parte da estrada, ou seja, quando eles alcançassem a meta, eles poderiam retornar para suas casas. Então você tinha várias e várias vilas sendo tomadas pelos incas, né, para que eles pudessem utilizar os homens no trabalho para a construção de estradas, de templos religiosos e assim por diante, né? E a mita, galera, a mita, não a Anitta, né? A mita vai ser importante porque quando os espanhóis vêm para cá, eles já aproveitam esse sistema de mita para utilizar a mão de obra indígena na extração de metais preciosos. Então, diferentemente do caso do Brasil, por exemplo, que vai ter uma entrada muito grande de mão de obra escrava africana, os espanhóis, quando começam a sua colonização, vão se apropriar da mão de obra indígena, no caso principal que a gente tem, graças à mita aqui na região dos Incas, do Império Inca. Beleza? Para a gente fechar, deixa eu pegar o meu livro aqui também, para a gente fazer essa atividade juntos. A gente tem sempre no final de cada um desses módulozinhos nossos, um mapinha mental para a gente completar, né? Maias, Incas e Astecas, relacionando conceitos. Então você tem ali a parte central, os Maias, Incas e Astecas, partindo as flechas deles sendo distribuídas. Vamos ver. Sociedade hierarquizada. Todas elas, não dava como você saber, né? Habitavam a Mesoamérica. O que significa Mesoamérica, galera? A região da América Central. Quais povos habitavam a Mesoamérica? 2 povos habitavam a região da Mesoamérica. Quais eram eles? Os astecas e os maias. Então vamos ver. Sociedade hierarquizada. Todas são. Habitava a Mesoamérica. Pode ser asteca ou maia. Mas vamos ver. Eles organizavam-se em cidades-estado. Os astecas se organizavam em cidades-estado? Não. Os astecas se organizavam em um sistema de confederação, em um sistema que você tem eles fazendo parte de um sistema maior, tá? As unidades fazendo parte de um sistema maior. Então, o que você deve preencher nessa partezinha primeira que nós temos aqui, que eu estou mostrando? Nós temos os maias, que você deve completar aqui. Portanto, agora você já sabe que esse espaço do meio deve ser completado ali com a informação que são os astecas. Características: sociedade hierarquizada, organizada em um sistema de confederação, de religião politeísta, assim como são todos os demais. Beleza? Continuando. Sobrou, evidentemente, a última parte que você vai ter na sua parte direita aí da tua página, os incas, né? Coloque ali então, incas, habitavam os Andes, né? Características: sociedade hierarquizada, organizada em um império. Pode completar para mim ali, por favor, tá? De religião politeísta. Beleza, galera? Aqui então, pessoal, a gente fecha as nossas aulas de povos pré-colombianos
da região da América Central e da Cordilheira dos Andes. Na nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre os chamados, de certa forma, povos pré-colombianos, mas que na verdade são os povos indígenas do Brasil e depois os povos indígenas que habitavam a região dos Estados Unidos e do Canadá. Beleza? Façam as atividades da plataforma que já estão disponíveis para vocês e eu sou o professor Juliano. Até a nossa próxima aula. Tchau, forte abraço.